E a principal diferença, só pra gente entender, do Torá pra Bíblia, por exemplo, é só o Novo Testamento. O Novo Testamento não faz parte da cultura judaica, mas Torá vem da raiz oraá. O que é oraá? É orientação. Então, aquilo que você lê no Velho Testamento, que na verdade para nós é os 5 primeiros livros, não são historinhas. São oraot, são ensinamentos. Para saber enxergar quais são os ensinamentos por detrás desses episódios, que aliás só foram registrados os episódios construtivos. Existem momentos que se pula séculos de uma passagem para outra. Por quê? Porque não houve nada relevante para a humanidade extrair lições de moral e ética dessa passagem. Então, estudar a Torá é uma coisa e ler a Torá é outra. Quem lê aquilo como um livro de histórias, a olho nu, sem base, sem as explicações orais, sem as explicações da Kabbalah, ele vai enxergar aquilo como uma novela. Né? Aquilo vai virar esquete de humor. Preciso saber estudar a Torá. Por isso que é muito importante você ter um mentor, você ter um mestre que estudou, que recebeu Kabbalah, igual eu falei, recibo, direto da fonte. Isso é uma trajetória de mais de 3.300 anos. Uau. Uma corrente. Começou no Monte Sinai, 49 dias depois da saída do Egito. Aliás, nós agora estamos contando esses dias. Saímos do Pessah, que é a saída do Egito. 49 dias depois nós estamos contando esses dias para receber a Torá de novo, que é a festa de Shavuot, são semanas. Shavuot em hebraico são semanas. Que acontece quando? Que é 49 dias depois da festa de Pessah. E nós contamos esses dias, essas semanas, com uma preparação para receber a Torá novamente como compromisso das nossas vidas. Então é muito importante você se conectar com as pessoas certas. Você pode ser o melhor aluno, você pode ter um QI acima da média, mas se você tiver um mentor ruim, se você tiver um mentor mal intencionado, se você tiver alguém que se aproveita de você, que está te utilizando como massa de manobra, que está querendo te espremer e quando não tiver mais suco vai te jogar fora, você corre muitos riscos. Então, não é uma questão de privilégio, não é uma questão de prioridade, não é uma questão de bônus. É uma questão vital para você crescer, é você estudar na fonte correta. E hoje o que mais acontece é isso, né? Principalmente tem acesso a tantas informações. Tem a parte boa, que você tem informação mais fácil, mas tem a parte ruim. A parte ruim, exatamente. Que é justamente isso. É você não se deixar contaminar, não se deixar levar, é você checar a fonte, antes de compartilhar, principalmente. Hoje os testes são outros. Cada geração tem as suas dificuldades e os seus testes. Acho que esse é um dos testes das nossas. Por exemplo, assim, agora que por que pro judaísmo, por exemplo, o Novo Testamento não é utilizado, não é levado em conta? Qual que é o fator determinante para isso? Deus deu a Torá para Moshe numa revelação única na história, onde o povo inteiro estava lá. O povo inteiro viu. O povo inteiro presenciou esses milagres. Acho que o povo judeu é o único povo que presenciou milagres como povo. Tava todo mundo, não é? Alguém falou que viu, que escutou. Não, o povo inteiro estava lá. E a revelação foi única. E Moisés recebe toda a Torá, a escrita, as explicações orais, e transmite isso de pai para filho, de mestre para aluno. O Novo Testamento, digamos assim, não foi algo divino, foi algo humano. Isso foi escrito no Conselho de Nicéia, um grupo de pessoas definiu, escreveu, tirou, colocou, e isso, para o povo judeu, não entrou na literatura, mas nós respeitamos. Sim. O que é muito importante as pessoas se conscientizarem é que no século XXI, com essa velocidade das informações, você precisa se enraizar nos seus valores, mas sem desprezar o que é sagrado para o outro. Sim. Então, o respeito acima de tudo. E é bom até a pessoa entender o porquê que uma acredita em uma coisa e a outra outra. Eu acho que é uma forma de conhecimento também. Pô, porque faz sentido, olhando essa ótica. Eu nunca tive E é muito importante questionar também, Vinícius. Porque muitas pessoas elas têm vergonha de questionar. O Pirkei Avot, a Ética dos Pais, fala que o Lo baixar no momento. Quem tem vergonha não aprende. Exatamente. Porque nunca vai perguntar.
E é por isso que Então, eu tô aqui, quando sou você curioso tiver pra caramba. dúvidas, você obrigatoriamente tem que perguntar. Existem religiões que condenam o questionamento. Isso é ruim pro jovem. O jovem quer Porque perguntar, limita, não pode, né? é assim e pronto. Você tá afundando aquele jovem. Tá, eu entendi, por exemplo, a parte do porquê que faz sentido ou não essa diferença. Mas, por exemplo, assim, vamos usar um exemplo aqui, sei lá, Paulo. Paulo era um judeu também. Sim. Paulo que foi lá o Paulo. E por que ele, como judeu, pensa diferente dos judeus hoje? por Falamos, nós não temos o direito de mudar. Se eu pegar essa tua camiseta emprestada e devolver ela pra você de outra cor, eu não posso fazer isso, ela não é minha. Então, aquela Torá que Moisés recebe e transmite, ela é imutável. A partir do momento que um grupo de pessoas muda e risca, esse preceito entra, esse não entra, não é mais esse dia, é outro dia, e se deixa influenciar por outras culturas, muitas delas pagãs. Então isso é evidente que não é o original, né? Existem maneiras de você identificar o que é original e o que não é. Mas, de novo, com muito respeito. Sim. Sempre com muito respeito. Então é só uma questão de parâmetro mesmo, né? A gente, por exemplo, assim... Agora, o povo judeu não é um povo missionário no sentido que nós queremos converter as outras pessoas. Não. Nós não somos proselitistas. Nós queremos sobreviver. Nós queremos e devemos compartilhar essa luz com as outras nações. Isso faz parte do nosso legado. Mas em nenhum momento você vai ver um judeu querendo converter. Sim. Se você não se converter, você não vai ser salvo. Isso não faz parte do judaísmo. Isso não faz parte das bandeiras do judaísmo. Isso é importante enfatizar também. E o que é a salvação para o judeu, por exemplo? Ele não acredita nessa mesma salvação. Se conectar com Deus. Então, para que essa conexão seja máxima e o prazer seja eterno, é necessário você colher os frutos do que você plantou no outro plano. Então, essa existência física é o corredor e o mundo vindouro é o grande salão. É o momento de colher o que você plantou em vida. Por isso que a vida, ela é preciosa demais. Eu não vou poder plantar lá. Lá eu só vou poder colher. Por isso que um dos grandes sábios, que viveu na cidade de Vilna, antes de morrer, ele olhou para os seus fios, né, os tzitziot, que é um dos preceitos da Torá, e começou a chorar. Ele falou, puxa, com algumas moedas eu compro esses fios e eu estou cumprindo um dos mandamentos da Torá e são méritos para toda a eternidade. E a partir de agora eu vou para o outro plano, não vou poder mais cumprir mitzvot, eu não vou mais poder cumprir os preceitos. A existência física é o único local onde o ser humano pode plantar. O nosso taxímetro tá ligado, o cronômetro tá ligado. Quando você partir desse mundo para o outro plano, o que você fez, você fez. Onde você chegou, você chegou. Não existe segunda chance. Não existe, que é a reencarnação. Se você tem méritos, se você não cumpriu a sua missão e você tem méritos, você reencarna novamente para retificar o que você não retificou. Mas, de certa maneira, você desperdiçou a sua vida. Então, o inferno, uma das visões do inferno pelo judaísmo, é a decepção. É você chegar lá e sentir aquela decepção. Puxa, eu joguei minha vida no lixo. Eu não aproveitei ela da maneira correta. Eu não fiz nada de construtivo e de significativo. Eu perdi a oportunidade. Então, para o judaísmo, a salvação é mais uma questão de merecimento mesmo. Total. E é aí que gera o prazer verdadeiro. E não o pão da vergonha, que a gente falou. Aí vai de acordo com a Cabala. Exato. E aí, por exemplo, assim, eu acho que esse pra quem não é judeu, eu acho que é uma das perguntas mais comuns. O porquê que Jesus não é considerado o Messias do judaísmo? Existem critérios para o Messias ser o Messias. Então é porque ele não preenche essa lista de critérios. Exatamente. Então, um deles é ser descendente do rei Davi. Outra é reconstruir o templo em Jerusalém. Outra é fazer com que o povo inteiro retorne para Israel. Existe uma série de critérios que o Messias vai preencher e vai concretizar e vai trazer essa realidade. Não vai ter mais guerras. E pelo contrário, de lá para cá só piorou a situação nesse âmbito, nesse quesito. Então não é uma questão de cancelar. Não, existem critérios que estão escritos na Torá. Então, ou a pessoa é ou a pessoa não é. Entendi. Simples assim. E aí, por exemplo, assim... Nem ele se intitulava o Messias. Sim. Ele não se intitulava Messias. 300 anos depois que ele morreu, que esse conselho de Nicéia, que eles definiram e escreveram
esse roteiro. Tá, e por exemplo, assim, isso pros judeus é algo incomum ou tem judeus que acreditam nisso ou não? É tipo, Não, é algo comum unânime, da... É unânime. É o judaísmo autêntico, original, verdadeiro. Pro judaísmo isso tem prazo pra Nós acontecer. esperamos todos os dias, né, um dos preceitos e um dos fundamentos de Maimônides. Maimônides escreveu vários fundamentos da fé, pilares da fé judaica. E um deles é acreditar na vinda do Messias todos os dias. Uau. Mesmo que ele demore para vir, nós o esperaremos todos os dias da nossa vida. Ani ma'amin be'emunah shlema beviat HaMashiach ve'af al pi sheitmameh ha'im kol zeh ha'kelo bechol yom sheyavo. Então nós estamos esperando. Existe um prazo. A Kabbalah escreve que nós estamos já Nos acréscimos, nos acréscimos. Existem várias profecias que estão se concretizando. Mas é uma questão de fé. É uma questão de merecimento também. Ele pode chegar no prazo, mas ele pode chegar antes. Tudo depende de nós. Não é? Exatamente. Tudo depende de nós. Inclusive tem uma passagem na Gumará que um sábio perguntou, quando você vai vir? Ele falou, hoje, em Bekolot Ishmael, se vocês escutarem a minha voz, se vocês escutarem e aplicarem e vivenciarem tudo isso. Hoje, uma das metas e uma das missões dos meus centros é justamente resgatar o judaísmo original no coração dos jovens. Porque eles estão nas faculdades, eles estão no momento de suas vidas que isso enfraquece. É a mesma coisa que aconteceu no Egito lá. Exato. Ficou 40. Então, um dos objetivos do nosso centro é exatamente resgatar a identidade judaica no coração desses jovens. Que estão se perdendo, digamos assim, nesse aspecto. A identidade judaica está se enfraquecendo. E o resgatar é com a volta aos estudos da Torá. Com a orientação e não imposição. Com carinho, com amor. Eu não sou o dono da verdade, você pode falar, ela pode falar, todo mundo fala. Eu estou compartilhando a opinião, a visão judaica em relação a esse tema. Essa é a maneira mais saudável de você resgatar a identidade judaica dentro do coração dele.